Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez trabalhando a questão dos circuitos de corrente alternada, né? Vai passar daquele estudo de casos mais amplo, mais abrangente, que representa um aspecto de grande veracidade, né, no nosso estudo e no exercício da nossa profissão em chão de fábrica. Vamos dar um passo importante hoje, mais um deles, tá certo? A questão do conceito de impedância. Que grandeza é essa? Quais os desdobramentos que ela apresenta e como interpretar as novidades que ela poderá trazer para a gente, tá bom? Para começar a conversa, vamos recapitular o conceito de resistência que nos acompanha desde o ensino médio, tá? Teoricamente, aliás, por definição, pode-se afirmar que a resistência elétrica seria o quê? A oposição, a dificuldade, o impedimento que um circuito, um condutor, um dispositivo oferece ao trânsito, ao deslocamento da energia elétrica. Perfeito, tá? Sob o aspecto do ambiente de gestão contínua, perfeitamente decodificada, tá ok? Mas com essa nova realidade de tensão alternada, de um ambiente que ao invés de caminhar de maneira unidirecional, caminha com esse aspecto ortogonal, uma componente nesse sentido e outra nesse sentido, tá? Perpendicularmente falando, que vem da onde essa ideia do triângulo de energia, da parte cinética, da parte potencial, da energia total, o diferencial disso, o triângulo de potência, a potência ativa, que é a potência trabalhadora, a reativa, que é a potência de excitação e de magnetização das máquinas, e a potência aparente, que é a potência total. Perfeito? Então, voltemos a atenção mais uma vez para o triângulo de energia, de onde já perceberam, emana tudo. Tudo vem dali, tá certo? Ora, gente, sejamos sinceros e sejamos pragmáticos e verossímeis, tá? Se a proposta é entender uma grandeza que se opõe ao deslocamento da energia elétrica, é preciso que a gente agora dê uma certa abrangência nesse raciocínio, uma certa largura, né, de aplicabilidade, porque a energia elétrica no ambiente de corrente alternada, de tensão alternativa, não se desloca apenas desta forma, se desloca também de maneira ortogonal e de forma concomitante, o deslocamento se dá de forma simultânea. Então é preciso, não é alterar, não é modificar o conceito antes apresentado, talvez adequá-lo, dá um certo de complemento, um up àquela informação, trazendo essa ideia para o ambiente do circuito de corrente alternada. Então, talvez fosse prudente, como sempre fazemos, voltar àquela ideia de quem? Energia cinética, como sendo energia trabalhadora, em joules, tá? A energia potencial, como sendo a energia estocável, armazenável, em joules, e a energia total, o resultado naturalmente da lida de ambas, tá certo? Simultaneamente, como hipotenusa, tá? Também em joules, perfeito? O resultado da energia total do sistema. E aqui, o nosso, por que não dizer, ângulo de fator energético, tá aí, tá? E já sabemos a consequência desse ângulo, inclusive no triângulo de potência. Ok, tá? Pois muito bem. Adequando então o conceito dessa oposição num ambiente onde as energias se comportam dessa maneira, é daí que vem essa nova perspectiva, tá? Esse novo conceito, essa nova grandeza. Então, a partir de agora, quando você encontrar um texto que diz mais ou menos assim, é a oposição, a dificuldade, o empecilho, que uma grandeza, um dispositivo, aliás, uma grandeza não, um dispositivo, um elemento, uma máquina oferece ao deslocamento da energia elétrica. E quando se diz energia elétrica, nosso novo patamar, entende-se fundamentalmente energia alternativa. Talvez a energia contínua fosse até um caso particular dessa nova situação. Então, oposição, impedimento, empecilho, que um dispositivo oferece ao trânsito, ao deslocamento de energia elétrica, no momento atual, se refere, claro, à oposição a quem? A energia total, a energia como um todo, a energia da hipotenusa, e não a parcelas relativas a catetos ou componentes retangulares. Então, a partir de agora, define-se impedância como sendo exatamente essa grandeza. A impedância, por definição, é a oposição, é a dificuldade, é o impedimento, né, que um equipamento, uma máquina, um cabo, etc., oferece ao deslocamento da energia elétrica como um todo, admitindo a perspectiva de uma corrente alternativa. Tá certo? Então, peraí, Marcos, você está querendo dizer para mim que do triângulo de energia originou-se um triângulo de potência, como sendo a consequência natural ao longo do tempo, mas que também ele pode originar um triângulo de oposição, um triângulo de impedimento, que venha dificultar o deslocamento dessa energia como um todo, inclusive com eventualmente os desdobramentos em suas energias ou componentes retangulares? Perfeito, perfeito, perfeito. Né? Essa é a ideia.
Esse é o objetivo, essa é a perspectiva. Então, na verdade, propor um triângulo de oposição, um triângulo que se oponha, um triângulo que apresenta dificuldade ao deslocamento dessa energia. Nada mais coerente do que isso, gente, convenhamos. Se a energia agora tem esse perfil mais abrangente, a oposição a esse deslocamento deve caminhar na mesma direção. Então, a hipotenusa é exatamente a impedância, é exatamente a hipotenusa desse novo triângulo de impedimento que está ligado a quem? A toda dificuldade, a toda oposição, né, que aquele corpo, aquele condutor, aquele equipamento oferece ao deslocamento dessa energia. Tá? Então, assim apresentada, a impedância, ela vai apresentar como unidade e como simbologia, vamos lá, o símbolo Z de impedância, porque a resistência continua como sendo R, e a unidade, aqui, ohm, afinal de contas, está intimamente ligado a essa oposição como um todo. A oposição é aquele elemento identificador que vem da lei de Ohm. Como eu disse, tem dito para vocês, desde o ambiente de tensão contínua, ainda no nosso ambiente presencial, tá? Não mudou nada a lei continua a mesma, estamos apenas adequando, inclusive a própria lei de Ohm, ao ambiente de tensão alternada, tá? Se é oposição, a unidade é Ohm, como a resistência foi, tem sido e sempre será, tá? Então aqui nós temos a hipotenusa desse triângulo que vai representar então essa oposição total, essa oposição mais abrangente que o dispositivo oferece ao deslocamento da energia como um todo, tá? É claro que essa impedância sendo abordada com uma grandeza vetorial, como essa oposição de caráter vetorial, ela pode, deve e é muito interessante ser decomposta em suas componentes retangulares, quais sejam, para quem está aqui, e evidentemente, fazendo esse jumper, fazendo esse link com o triângulo de energia, se a hipotenusa encontra como oposição a impedância, né, a energia cinética vai encontrar como oposição quem? A nossa velha, boa e necessária resistência. Mesmo porque, quando a energia se desloca num ambiente horizontal, quando a energia se desloca num ambiente onde você está associado, tá certo, ao plano, né, de trabalho, você percebe que ao fazer esse movimento, você sente, inclusive, nas mãos, o atrito, a fricção. E quando você faz isso, olha que coisa interessante, o deslocamento acontece com certa oposição, com certo nível de atrito, você sente nas mãos o aquecimento. É já uma ideia, já uma sugestão, já um link importante, tá? Que toda vez que você estiver falando de efeito Joule, e você já sabe disso, desde o ambiente de corrente contínua, você vincula a dissipação dessa energia na resistência em quem? Em efeito Joule, em dissipação de calor. Ora, mais uma constatação. Então significa o quê? Que se a gente lembrar que qualquer vetor, inclusive o vetor impedância, por que não, pode ser decomposto nas suas grandezas retangulares. Olha isso aqui, a projeção do vetor hipotenusa sobre um plano horizontal que faz θ graus com esse eixo, vai me dar quem? Exatamente a componente horizontal dessa grandeza, que para nós é um termo já conhecido de longa data, que é exatamente quem? A resistência elétrica do circuito. Então, uma pequena ajuste naquele conceito. A resistência passa a ser a oposição a dificuldade imposta ao deslocamento da energia cinética pelo processo. Daí essa questão do atrito, da fricção, e daí, em função disso, a dissipação de calor. E adivinhe quem está aqui? O nosso famoso θ, ou seja, o ângulo de fator de potência, que representa, inclusive, a carga que essa energia depende ou precisa energizar. E, aliás, é importante chamar a atenção nesse momento oportuno. Na verdade mesmo, quem define o fator de potência de uma planta, de uma carga, de um circuito, é ele enquanto circuito, é ela enquanto planta, é ela enquanto carga. Então o θ, ele nasce aqui. Então, senhores, o θ é o ângulo de fator de potência da impedância, que caracteriza qualitativamente aquele tipo de consumidor e cabe à energia fornecida de acordo com a necessidade e o perfil de demanda daquela planta em particular. Então a resistência nada mais é do que o cateto horizontal, o cateto alinhado ao deslocamento, vinculado à oposição à energia cinética da própria impedância. Então é correto dizer que a resistência é impedância? É claro, ela é um cateto dela, é uma parcela, é uma componente retangular, tanto é que no próprio conceito de cosseno, mais uma vez, olha isso aqui, gente, quem seria o cosseno de θ, senão a relação entre o cateto oposto, o cateto adjacente
e a sua hipotenusa. Perfeito. Tá? Então essa relação permanece. Então olha o que eu vou dizer aqui. Olha que coisa interessante. Se eu tenho uma certa planta, aliás, isso aconteceu no estudo de caso. Se eu tenho uma certa planta, onde um certo ramo dessa planta, o ramo 2, o ramo 15, o ramo 20, em si, o ramo que for, apresentar um fator de potência unitário, o que está sendo dito? Olha, se fator de potência é o cosseno desse ângulo, PC unitário, é sinal que o θ é zero. Se o θ é zero, significa o quê, gente? Que a impedância se projetou toda ela sobre a resistência. Ou seja, olha a pergunta que eu faria. Veja se isso é correto. Já pensando num próximo estudo de caso, num próprio nível de avaliação, tá? No próximo nível de avaliação. Né? É correto afirmar que num circuito de corrente alternada, com fator de potência unitário, a impedância é basicamente a resistência da malha? Perfeito. Corretíssimo, irretocável, por quê? Se o fator de potência unitário, θ é zero, significa o quê? Que a impedância foi toda projetada sobre a resistência do circuito. Pronto. Agora, eu não posso fechar essa conversa sem naturalmente o quê? Complementar o nosso triângulo de impedâncias. É a grande tacada, eu diria que novidade nem tanto, talvez um tanto quanto já previsível, mas é preciso perceber por quê. Da mesma maneira que nós temos uma componente retangular no plano horizontal da impedância, evidentemente nós temos uma componente vertical, né, dessa mesma componente, e ela se encontra aqui, ó, como cateto oposto ao θ, tá? E naturalmente vinculada a quem? Fazendo link com quem? Com a oposição, com a dificuldade, com o impedimento de quem? Associado à energia potencial, é o impedimento, à estocagem, ao armazenamento dessa grandeza. E aí, gente, uma questão até de simbologia, porque a impedância Z em ohms, a resistência, o cateto aliado a θ, a resistência, nós já conhecemos, né, como a simbologia R, unidade ohm. Ora, se impedância é resistência, naturalmente a mesma unidade. A grande novidade vem agora, tá? O cateto oposto, conhecido como reatância. Símbolo X, porque já tem R, já tem Z, não tinha alternativa. E é claro, reatância nada mais é do que quem? Do que uma parcela da impedância, então também unidade em ohms. Então, fechando esse nosso triângulo de impedância, que representa uma oposição, agora sim, total, completa e adequada à energia como um todo, está ali. A hipotenusa se opondo à energia total, a resistência se opondo à energia cinética e a reatância se opondo à energia potencial de disputa de armazenamento. E claro, todas são impedâncias, todas em ohms. É aquela história. Então você está querendo dizer para mim que se eu posso afirmar também de maneira correta que em um circuito de corrente alternada que opera com fator de potência nulo, toda a impedância, na verdade, é a reatância da malha? Perfeito, porque se o fator de potência é nulo, é aquela história, né, gente? Se do conceito de cosseno surge essa relação, do conceito de seno, cateto oposto sobre hipotenusa, evidente que sim, olha lá, tá certo? Então, se o fator de potência da planta é nulo, significa o quê? Que o θ é 90. Se o θ é 90, cadê a hipotenusa? Está na vertical. Então ela não tem projeção nenhuma sobre a resistência é zero. Se ela está vertical, que é de projeção dela? Ela se reflete na íntegra, na sua totalidade, sobre o cateto oposto, sobre o cateto de reatância da planta. Tá? Então, como nós já estamos acostumados a fazer, quer dizer então que essa hipotenusa, a impedância, sendo um vetor de oposição à energia como um todo, também pode ser escrito de maneira retangular e maneira modular, retangular e escalar e polar, claro. Como é que seria a representação dessa impedância em termos de grandezas retangulares? Como você já deve estar prevendo, R mais JXL. Aliás, JX por enquanto, né? Vamos devagar com esse andor. R mais JX, né? É essa forma retangular, um cateto e o outro ortogonal. Ou, se você preferir, a forma polar, a hipotenusa com o ângulo que essa componente faz, né? Com o plano horizontal, em ohms. Perfeito? Então, a partir de agora, quando se fala em impedância de uma planta, isso vem em mente, sempre devemos pensar sobre essa nova perspectiva. Observe, nada mudou. Ô Marcos, como é que seria a lei de Ohm, então, para esse circuito? Adivinhe.
em qualquer planta, a tensão que alimenta a planta é sempre quem? A impedância vezes a corrente. Essa é a lei de Ohm aplicada a quem? Aplicada a um ambiente de corrente alternada. Porque agora a impedância é uma grandeza muito mais completa, muito mais versátil, muito mais invasiva do que a resistência era para um ambiente puramente em corrente contínua. Convenhamos, essa é a nossa nova realidade. Perfeito? Já deixando engatilhado para o nosso próximo papo, que vai inclusive caracterizar o nosso próximo módulo, vejamos, você falou, por exemplo, Marcos, que quando a energia cinética propõe o seu deslocamento, propõe o seu processo, propõe a fricção, como a resistência, que é a parceira da impedância, se opõe, você vê claramente esse atrito, esse contato, esse como se fosse essa capacidade, essa situação de você dissipar a energia e energia térmica. Então significa o quê? Que a resistência está completamente associada à dissipação de energia em energia térmica? Perfeito. Então, toda vez que você tem um equipamento se aquecendo, qualquer que seja e por qualquer situação, como é que você modela, como é que você representa essa conversão da energia elétrica em energia térmica? Associando ao circuito uma resistência, que vai representar por efeito Joule, você já sabe como encontrá-lo, continua a ser R vezes I ao quadrado, evidente, está ligado à resistência, ao atrito, ao contato, e se você atrita, você está fazendo isso horizontalmente, jamais verticalmente, Perfeito? Então você vincula essa conversão de energia elétrica em energia térmica com um elemento resistivo. E vamos lembrar, resistência é uma grandeza física, é a oposição que aquele equipamento oferece ao deslocamento de energia cinética e por ser um elemento com grandeza física, depende de constantes construtivas. Quais são mesmo? O comprimento do condutor, ora, quanto mais cabo, mais dificuldade, mais atrito, mais oposição, mais dissipação de calor, inversamente proporcional à bitola dele. Se o condutor tem uma bitola, uma seção quadrada, ele é muito grosso, mais cargas passam com facilidade e a probabilidade de atritar é menor numa área maior, tá certo? Então a resistência é inversamente proporcional à bitola do condutor, E também inversamente proporcional à condutividade do elemento químico que o constitui. Isso é claro, já é sabido. Não confundamos resistência, que é uma grandeza física, com resistor, que é um componente que você compra na loja elétrica, naquelas lojas lá da rua Curitiba, para colocar no seu circuito anectar na sua planta. Resistência, grandeza, resistor, componente. Perfeito? Pois muito bem. E o trato dessa reatância? A reatância está ligada a grandezas que, de certa forma, podem apresentar algum nível de caracterização de manipulação, talvez o termo fosse mais adequado, de utilização, de labuta com essas energias, que podem ser basicamente energias potenciais. Exatamente isso. Então, olha só, para a gente pensar a respeito, pode-se mostrar, eu quero dedicar um módulo a isso, para fazermos com cuidado, com tranquilidade e fazendo essas comparações que eu sempre faço, que esse cateto da reatância, ele se apresenta basicamente com esse nível de simplicidade. Pode-se pegar basicamente a reatância e dividir em duas parcelas ou duas componentes importantes, que podem ser, ou coabitarem juntas no mesmo ambiente, ou podem ser estanques. Por enquanto, nesse ramo, nessa malha, apenas um tipo de reatância. Nessa outra malha, só outro tipo de reatância. Nessa terceira malha, os dois tipos simultaneamente. As chamadas XL, nome reatância indutiva, e a chamada XC, reatância capacitiva. Como você deve estar presumindo, a reatância indutiva ligada à indutância do ambiente e a reatância capacitiva ligada à capacitância do ambiente. Até a sintaxe nos ajuda. Resistência, grandeza física. Indutância, grandeza física. Capacitância, grandeza física. Um avant-première do nosso próximo encontro. Se a resistência é a grandeza associada a essa questão da conversão da energia elétrica de maneira geral, em energia térmica, a indutância é a capacidade do dispositivo transformar ou converter, ou utilizar, ou estocar, ou armazenar, ou labutar energia elétrica na sua forma magnética, a energia total na sua forma magnética. Já a capacitância consegue estocar e manipular a energia puramente ligada a campos elétricos. A indutância, energia associada a campos magnéticos, armazenável. E a capacitância, também associada, porém, a campos elétricos, tão armazenável quanto. Tá certo? Então,
pretendo conversar esses dois assuntos com vocês aqui. E evidentemente essa novidade da reatância, ela vem associada aqui, gente, ao giro, ao movimento circular uniforme, para ser mais exato, ao movimento harmônico simples. E para finalizar essa conversa, eu queria voltar lá nos princípios de cinemática, tá? De ensino médio, e recordar com vocês um conceito importantíssimo. Vou fazer um parâmetro de comparação, tá? Só para a gente fechar bem, com tranquilidade, esse nosso encontro de hoje. Você vai pegar um barbante e colocar na ponta dele uma bola, uma pedrinha e amarrar. E vai fazer esse movimento com o barbante. Então você vai colocar a pedrinha em movimento circular. Então está aqui, segurando a pedrinha, você amarra a pedra nessa ponta, tá? E começa a fazer esse movimento. A pedrinha começa então a girar, tá? E como eu gosto sempre de fazer isso, no sentido chamado anti-horário, que é o sentido trigonométrico, o sentido positivo. Tá lá. Então eu peguei um barbante, amarrei uma pedra na ponta do barbante, segurei e coloquei a pedrinha em movimento. Tá bom? Pois muito bom. Movimento circular uniforme, tá? Me ajuda aí que meus desenhos são caóticos, né? São bizarros, tá lá. Perfeito? Bom, presta atenção. No instante que a bolinha passar nesse ponto, eu aciono o meu cronômetro. Instante T1. E a bolinha então começa a sua trajetória, eu vou acompanhando a trajetória dela. Quando ela chega nesse ponto aqui, eu fecho o meu cronômetro, instante T2. Então, o que eu tenho daqui até aqui? Um ΔT, que representa, né, um intervalo de tempo, enquanto, ao tempo que eu vou usar, enquanto o barbante descreveu essa varredura. Ele descreveu essa distância angular. Essa distância que eu vou chamar de, né, por exemplo, uma relação qualquer, é uma variação de ângulo qualquer, aqui. Tá? Um ângulo beta, quem sabe, um ângulo teta, o ângulo que você desejar. Tá certo? Então, enquanto a bolinha descreveu esse movimento, eu estou acompanhando a distância que o barbante descreveu, ou essa varredura angular do barbante, enquanto a bola descreveu esse movimento, tá bem? Pois muito bem. Distância de varredura em função do tempo. O que é isso, gente? Isso é velocidade. Então, por definição, velocidade angular seria quem? Seria o quociente da distância percorrida em função de quem? Do tempo gasto para tal. Tá legal? Ou, se você preferir, um ângulo qualquer, um d beta de dt, isso no ambiente nosso, no diferencial, é perfeitamente aplicável. Aí que vem a questão. E se por acaso a gente generalizar esse movimento harmônico simples para um ciclo completo? Então, no instante que a balinha passar nesse ponto, eu aciono o cronômetro e vou esperar que ela faça toda essa varredura, que varra exatamente os 360 graus, né, internos dessa circunferência. 360 representa quem, gente? 2π, que é exatamente o perímetro, né, dessa circunferência. Então, pode-se definir ômega como sendo quem? 2π. Agora, se eu fiz uma varredura de um ciclo, tá? Isso tem nome. O tempo gasto para que você complete um ciclo, isso chama-se período. Então, daqui que pode-se afirmar que a velocidade angular pode ser escrita assim, ou, se você preferir, com o período inverso da frequência, 2πf. Tá bom? Por que eu resgatei esse assunto? Ora, estamos num ambiente de corrente alternada, onde as grandezas são vetoriais e segue o movimento harmônico simples. Então, a partir de agora, todo vetor está vinculado ao ômega, porque ele pode ser decomposto nessas componentes rotacionais, tá certo? Então, sendo assim, eu vou vincular o ômega a quem? Com certeza, a indutância e a capacitância. Para quê? Para ver como é que ela consegue manipular essa questão, né, dessa estocagem, esse armazenamento, hora de energia elétrica e energia magnética. Perfeito? Uma pincelada para o nosso próximo módulo. Tá bom? Um abraço, saúde e paz.